Alunos, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre um pouco sobre o que é frase, oração, período e falei um pouco sobre o sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Eu sigo a linha dos gramáticos que eu considero esses sujeitos indeterminados, porque eu consigo saber quem é o sujeito pela desinência verbal. Vamos falar agora sobre sujeito indeterminado. Às vezes não é possível identificar o sujeito da oração ou não se quer expressá-lo claramente. Nesse caso, temos um sujeito indeterminado. Na sala de aula, eu gosto muito porque vocês, alunos, na maioria das vezes, usam o sujeito indeterminado. Professora, pegaram minha caneta. Quem? Quem pegou a sua caneta? Então, você pegou um verbo e indeterminou o sujeito, porque você não sabe quem pegou a sua caneta, mas você sabe que alguém pegou. Olha, falaram mal de mim. Quem falou mal de você? Então, você não me falou claramente quem é o sujeito, então, para mim, ele é alguém que está indeterminado. Observe um exemplo aqui, ó. Na tira do H. Podem me chamar de molenga. Quem vai chamá-lo de molenga? Ele acha que alguém irá chamá-lo de molenga, mas quem? Então, o verbo poder está flexionado na terceira pessoa do plural, podem, mas não se refere a nenhum sujeito, nem expresso, nem oculto na oração, e nem mesmo identificado anteriormente em outra oração. Trata-se, portanto, de uma oração com sujeito indeterminado. Compare o caso anterior com o que ocorre nesta frase. Eles soletravam e liam alto. Então, nós temos aí dois verbos que estão conjugados na terceira pessoa do plural. O sujeito da segunda oração, e liam alto, é eles, que aparece expresso na primeira oração. Eles soletravam, mas se apresenta oculto na segunda. Não se trata, portanto, de um caso de sujeito indeterminado. Para ser indeterminado, ele não deve ter sido citado nenhuma vez antes, e ele deve estar na terceira pessoa solto. O sujeito indeterminado pode ser indicado de duas formas. Como você pode indeterminar o sujeito? Verbo na terceira pessoa do plural, sem que se possa ou se queira expressar o sujeito. Exemplo, vinham cedo para a escola. Quem? Eu não sei. Faziam planos para o futuro. Quem fazia planos para o futuro? Eu também não sei. Com o verbo flexionado na terceira pessoa do singular, acompanhado pelo pronome se, que funciona como índice de indeterminação do sujeito. Essa forma somente se aplica quando o verbo for transitivo indireto, que vocês irão aprender mais sobre isso, que é o verbo que ele pergunta de quê, né? Quando você pergunta para o verbo de quem, de quê, para quê, e verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não precisam de complemento, ou de ligação, que são verbos usados simplesmente para ligar um termo a outro. Acredita-se em uma recuperação. Acreditar, verbo indireto. Acredita-se em quê? Em sua recuperação. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem é. Brinca-se durante o recreio. O verbo brincar é um verbo intransitivo porque ele não precisa de complemento. Se eu falo brinca, ele brinca. Ok, todo mundo sabe do que eu estou falando. E neste lugar se fica incomunicável. Então, o verbo ficar, neste caso, ele é um verbo de ligação porque ele está ligando neste lugar a incomunicável. O sujeito indeterminado é aquele que não está explícito na oração, não sendo possível identificá-lo pela desinência verbal. Desinência. Observação. Quando o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, nós iremos estudar sobre isso, não apavorem. A palavra ser funciona como pronome apassivador. O sujeito é determinado, ou ele é simples ou ele é composto. O verbo, no caso, apresenta-se na voz passiva sintética. Veja os exemplos. Atribuem-se as mudanças ao efeito estufa. Atribui-se a quê? As mudanças, o quê? O efeito estufa, ao efeito estufa. Então, nós temos aqui
um verbo que ele é transitivo direto e indireto. Então, o verbo na voz passiva sintética. E qual que é o sujeito? As mudanças. Então, eu posso dizer, as mudanças são atribuídas ao efeito estufa. Veja este outro exemplo. Não se usava quadro negro. Observe como ficaria na voz passiva. O quadro negro não era usado. Como é que eu sei se o verbo é transitivo direto? Eu pergunto, não se usava o quê? Quadro negro. Então, neste caso, eu tenho um verbo transitivo direto, mas nós iremos estudar mais sobre ele. Agora, nós chegamos à oração sem sujeito. Quando que ocorre? Há orações em que não se atribui nenhum ser ou que não está afirmado. Isso ocorre nos casos em que o verbo da oração é impessoal, ou seja, ele não se refere a pessoas, apresentando-se conjugado na terceira pessoa do singular. Diz-se, então, que temos uma oração sem sujeito. É o que ocorre, por exemplo, nas orações a seguir. Uma delas, extraída do poema A Escola da Mestra Silvina, de Cora Coralina, em que o verbo haver é impessoal porque ele está no sentido de existir. Observe que o verbo haver está conjugado na terceira pessoa do singular. Não houve chamada no dia de hoje. Sempre havia distribuídos alguns bolos de palmatória. A oração sem sujeito ocorre nos seguintes casos. Como com o verbo haver no sentido de existir, por quê? Olha lá no exemplo. Não existe chamada no dia de hoje. Se eu trocar o verbo haver por existir, a oração continua com sentido. Então, quando isso ocorre, é oração sem sujeito. Sempre havia distribuído alguns bolos de palmatória. Sempre existia distribuídos, aí não tem sentido. Então, nesse caso, nós temos o sujeito. A oração sem sujeito ocorre nos seguintes casos. Com o verbo haver no sentido de existir, que foi o caso anterior. Há lugares interessantes nessa cidadezinha. Então, eu posso trocar por existem, né, lugares interessantes nessa cidadezinha. Repare para você ver que anteriormente nós falamos que o verbo, que eu falei, né, que o verbo concorda com o sujeito. O verbo haver não está concordando com nenhuma outra palavra além de cidadezinha. Mas ele não se refere a cidadezinha. Então, ele está falando, há lugares. O lugares, o a não é verbo de lugares. Então, neste caso, eu não tenho sujeito. Com os verbos fazer, haver e ir, referindo-se a tempo decorrido. Por exemplo, faz meses que estive com ela. Repare que o verbo não está conjugado de acordo com a palavra meses. Há dias que o Cláudio não liga para mim. O a não está de acordo com dias. Ia o período da primeira semana. Ele está de acordo, mas eu estou falando de um tempo decorrido. Então, nesse caso, eu tenho uma oração sem sujeito. Deixa eu vir para cá. Com o verbo ser, indicando tempo em geral, era uma época de verões intensos, ou era uma vez, né? Então, nesse caso, eu não tenho sujeito. Com os verbos que denotam fenômenos da natureza. Por exemplo, chover, ventar, nevar, trovejar. Eu não vento. Eu não chovo. Eu não trovejo. Exceto na literatura, que tem a liberdade poética, e lá eu posso fazer qualquer uma dessas coisas. Eu posso dizer que eu trovejei de raiva. Então, neste caso, quem que é o sujeito? Eu. Então, neste caso, pode-se. Mas se você estiver falando de tempo, de clima, ontem, no fim da tarde, ventou muito. Quem ventou muito? Deus? Poderia, né? Para quem acha que é assim, mas neste caso é oração sem sujeito. Choveu muito forte hoje pela manhã. Quando o verbo que exprime fenômeno da natureza está empregado no sentido figurado, que foi o caso que eu falei, pode ser classificado como simples ou composto. Os campos amanheceram cobertos de girassóis. Campo não amanhece, não no sentido normal, que é o dia que amanhece, né? Mas neste caso, ele é um sujeito simples porque está no sentido figurado, ou seja, no sentido literário. Oração sem
Desculpa. Oração sem sujeito é aquela formada apenas pelo predicado, cuja declaração não se refere a nenhum ser. Alunos, então, era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre... Eu espero que essa aula tenha servido para que vocês aprendam um pouco mais sobre tipos de sujeito. E não percam, neste mesmo canal, neste mesmo horário, eu trarei mais aulas para vocês. Tenham um bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo. Eu espero que seja bom dia e bons estudos.